Olá, minha gente, tudo bem? Cá estamos nós de novo, não é? Com mais um vídeo, mais um encontro. As coisas a gente vai conversando, vai mantendo esse diálogo, esse encontro semanal e temas vão surgindo para a gente poder aqui aproveitar esse momento e refletirmos juntos em algumas situações, né? Eu quero te lembrar que se você puder dar o like nesse vídeo, poder se inscrever no canal e se for bacana para você, que você possa compartilhar com outras pessoas também, porque eu fico aqui imaginando que de repente tanta gente poderia se beneficiar, não porque o conteúdo tem algo de melhor do que em outros locais, né? Mas porque tem algo que eu acredito que possa ser interessante, produtivo para muita gente. E daí, se a gente puder fazer a nossa parte, acho que fica legal aí, né? E vocês coloquem para mim nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês pensam disso, né? Que a gente conversa aqui, esse formato de discussão, né? Que sempre é ampliar um pouquinho mais a consciência. E quando eu estou aqui com vocês, eu estou ampliando mais a minha também. Vocês podem ter certeza disso, porque isso é um processo que não tem fim, né? Cada vez a gente compreende de uma maneira diferente as coisas, a gente se compreende de uma maneira diferente e isso faz com que a gente possa encarar a vida de uma maneira mais promissora, vamos dizer assim, né? Mais promissora. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco mais focado, vamos dizer assim, eu vou tentar com vocês direcionar um pouco mais para as constelações familiares, ok? Então, muita gente procura as constelações com uma situação do tipo dessa que eu coloquei aqui como tema, né, central desse nosso diálogo, que é algo do tipo, a pessoa chegando e falando, né, eu me sinto travada na vida. A minha vida parece que não vai para frente. Parece que as coisas não acontecem. E eu gostaria de saber o que a constelação familiar me fala a esse respeito, me mostra a esse respeito. Então, esse sentido de se perceber na vida estagnado, por vezes sem motivação, né? Outras vezes achando que está remando contra a maré, é alguma coisa muito comum nos dias de hoje, não é? Você percebe isso? Você se vê algumas vezes desse jeito ou percebe outras pessoas? Porque o ritmo da nossa vida, vamos pensar um pouquinho nisso, né? Relacionar o nosso comportamento com o tipo de vida nesse momento atual. Apela para muitas questões conflituosas, né? Sem contar o momento, esse ano que a gente está passando, né? Pelo segundo ano, esse momento de pandemia, sem contar com isso, nós já temos uma situação de aproximação com o conflito muito grande, né? Na questão das formas da gente lidar com o trabalho, com relacionamento, com ascensão na vida, né? Pensa nisso você, veja se isso que eu estou te falando faz algum sentido para você. Então, essas coisas, elas já tendem, esse contexto já tende por si só a deixar, às vezes, com que nós nos sintamos de uma maneira meio que assim estranha, como se fôssemos um estranho no próprio ninho. As constelações familiares, elas
elas têm uma potência bastante interessante para poder revelar determinadas coisas que estão encobertas, né? Num dos vídeos anteriores, eu já falei um pouco para vocês sobre a constelação, né? As formas que ela se dá, o que ela trabalha. Se você ainda não viu, bacana, não tem problema nenhum, você pode depois dar uma conferida, né? Se é para você ainda um tema um tanto estranho, né? Para muita gente já é muito comum. E aí, quando a gente, através das constelações familiares, a gente, numa sessão, né, num atendimento de constelação, a gente leva esse tema, a gente vai começar a perceber coisas ali, ou presencialmente com as pessoas participantes, né? Ou através dos bonecos, no atendimento individual, vão ser mostradas coisas que de repente vão fazer você parar e pensar assim: nossa, mas é isso mesmo, mas eu não falei nada a esse respeito, como que isso pode ser revelado, né? Então tem algumas coisas que, se a gente não sair do nosso campo racional, digamos assim, a maneira que a gente tem de sempre pensar para atribuir significado para as coisas, né, razão, motivo, tem coisas que, se a gente não sair desse campo, a gente não sai do lugar, né? A gente tem que entrar por outras vias, por outros conhecimentos, por outros aprendizados que estão dentro da gente também, para poder diversificar e ampliar a forma de a gente entender algumas situações que nos fazem sentir meio fora do eixo. E tem um livro, né, que chama Irmãos e Irmãs. Esse é um livro pequenininho, de fácil leitura, né, que fala um tanto sobre as características de cada filho na ordem de chegada na família, né? Então, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, a partir do pai, tá certo? Tem um sentido para isso, que eu não vou entrar em detalhe aqui, não é o caso, mas é a partir do pai. As características desses 3 filhos, que depois vão se repetindo, vamos dizer assim, entre o quarto, o quinto e o sexto, né? Então, o quarto vai ser bastante semelhante ao primeiro, características, né, que se assemelham ao primeiro, o quinto ao segundo, o sexto ao terceiro, e assim sucessivamente. Essa ordem ternária de poder perceber as características fundamentais também tem um sentido, né? Quando a gente estuda, percebe coisas, né, sobre conhecimentos iniciáticos, a gente vai percebendo que existe uma força grande, né, que vem de algum lugar, uma força única, é o uma força única, que depois ela ela se torna tripartite, né, quando vai se aproximando de uma forma de realização dessa força, né, para essa força caminhar. Ela se subdivide em 3, né, e depois do 3, para uma concretização ainda maior, vai para o 7, né? Então esses três contextos numerológicos, digamos assim, o 1, o 3 e o 7, eles aparecem muito quando a gente estuda alguns significados mais profundos das coisas, né, em termos de cosmogênese, né, de criação do universo e tal.
Mas por que eu estou citando isso? Porque nesse livro, né, do Carl Koenig, ele vai falar exatamente isso, sobre essas características fundamentais. E nessas características fundamentais, elas vão aparecer o fundamental ao que chega para contribuir naquele desdobramento familiar, digamos assim, naquela egrégora familiar, qual a contribuição de cada um desses filhos, digamos assim, né? E vamos perceber que o pai e a mãe, né, ou aquelas pessoas que direcionam aquela família, digamos assim, ou que fizeram o papel de pai ou mãe, eles também têm essa mesma ocupação, né, na família de origem, ok? Cada pessoa que casa ou que compartilha relacionamento com outra, ela desenvolve uma família em particular, que ele é o responsável, né? Que esse casal, digamos assim, ou essas duas pessoas, né? Elas são as responsáveis. Então, para aqueles que vão derivar dessa família para os filhos, essa vai ser a família de origem, tá certo? Então, quando a gente casa, a gente constitui uma família atual, mas cada uma daquelas pessoas que casaram, elas mantêm uma relação de força com a sua família de origem. Então, considerando, né, retomando aqui, a sua família de origem, o lugar que você tem na sua família de acordo com qual é a ordem, né, de chegada no mundo que você teve nesse universo a partir do seu pai, né? Juntando essas coisas, ou olhando para essas coisas, então, de uma maneira sistêmica, digamos assim, né? A gente vai perceber aí algumas características que vão predominar em relação a um fluxo saudável na vida, digamos assim, ou travas, tá certo? Será que eu consigo me fazer entender naquilo que eu digo? Então, tem algumas coisas da nossa epigenética, vamos dizer assim, das coisas do nosso ambiente de criação, junto com algumas coisas da nossa personalidade, junto com outras coisas que fazem parte da relação que a gente tem no universo, a relação que a gente estabelece com o universo, né, que às vezes é difícil para a gente querer entender, e eu parto do princípio que tem coisas que a gente não precisa exatamente ter que entender ao pé da letra, que é o lance do racional, né? A gente precisa sentir, perceber se isso faz sentido para você. Quando você lê coisas a esse respeito, né? Que você não precisa concordar com o que eu estou dizendo. Você pode fazer suas pesquisas e você pode ir percebendo o que tem coerência para você. Quando você vê alguns movimentos específicos da sua pessoa, que às vezes são diferentes de outras pessoas do teu próprio contexto familiar, né? Então, vários elementos entram nessa situação, digamos assim, para a gente percebendo melhor o que pode estar acontecendo. Então, a constelação familiar, nesse sentido, ela ajuda bastante, porque ela vai montar o constelador, né, junto com a pessoa constelada, vai ser criado um campo ali de trabalho, né? E nesse campo de trabalho,
coisas, movimentos serão feitos, sentimentos serão resgatados, tá certo? Demonstrados ali ao vivo e a cores, né? E aí vai se começar a perceber coisas, né? Que de repente a pessoa constelada não tinha percebido antes de estar ali, antes daquele instante, né? Então a constelação familiar, ela entra nesse sentido de poder entender melhor essas travas. Então, alguns dos aspectos que colaboram com travas, para formar travas na vida da gente, né? Como eu falei aqui para vocês, né? Que eu descrevi uma questão do próprio universo, o nosso lugar no universo, o lugar enquanto chegada naquela família, né? E Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, quando ele fala para nós das constelações, ele nos coloca as 3 leis, né, fundamentais que ele percebeu quando ele começou a estudar o comportamento das pessoas, né, nas práticas que ele desenvolvia, na tribo que ele conviveu ali com aquelas pessoas. Ele começou a perceber coisas e aí ele identificou então o que ele chama das leis do amor, né? 3 reações, vamos dizer assim, básicas, que vão direcionando o predomínio ou não do amor maior, né? Um amor que não é o amor carnal, não é o amor humano, o amor de eu gosto de fulano ou não gosto de ciclano, né? Não é o amor da paixão, eu adoro tal coisa, não é esse amor, mas é o amor que existe pelo fato de existir. É o amor que existe pelo fato de ter propiciado a nossa existência. É o amor que existe como força maior universal e que de repente nos impulsiona, né, a respirar. O nosso corpo físico, né, tem um coração que bate, tem órgãos que funcionam, um amor que possibilita a semente brotar, um amor que possibilita que as coisas elas aconteçam e que a gente não sabe exatamente, né? Embora a gente tenha aí botânica, a gente tenha biologia, a gente tem fartas ciências humanas, tem aspectos do porquê tal coisa existe, por que existe desse jeito, né? Como é que o nosso cérebro pode conter tantas subdivisões ali dentro dele, ele coordenar tantas coisas, a racionalidade, a emoção, a parte motora, ditar regras, né, para o funcionamento do corpo físico. Essa força maior que coloca, que traz a vida no seu amplo sentido, a vida antes de nós, a vida antes dos humanos, né? A vida cósmica. Então, essa força do amor é a força que Bert Hellinger fala. E ele diz que 3 coisas direcionam que as pessoas humanas encontrem o equilíbrio nessa força do amor, que é o fato dela se sentir pertencente à família e ao mundo, né? É a lei do pertencimento, né? A lei da hierarquia, e aí é a ordem que a gente tem nas nossas famílias, a ordem de chegada, de formação da família. Então, aqueles que chegaram primeiro, eles têm precedência. Não
prioridade, mas precedência, né? Então é o reconhecimento, a celebração, o reconhecimento que a gente tem pelos nossos pais, pelos nossos avós, por nossos bisavós e por toda uma geração que a gente não conheceu, mas que está em nós. Ela está em nós, biologicamente, emocionalmente, né? Então, a gente tem o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de trocas, tá? A importância da gente lidar nessa vida percebendo, sentindo, observando o dar e o receber, ok? Nas relações que a gente estabelece. Tem pessoas que só dão, tem outras que só recebem, né? Então a gente fica atento a isso. Como é que a gente se relaciona com a vida? Se a gente espera que a vida nos carregue no colo, né? Nos ofereça as coisas de bandeja, ou se a gente vai lá guerrear para poder, achando que nós temos prioridade sobre os outros e que tudo é para nós exclusivamente, ok? Que é a questão da competitividade, né? Ou como é que a gente lida com isso de uma maneira mais harmoniosa? Eu recebi, eu ofereço, né? As relações com conjugais, a gente percebe isso com muita facilidade, né? Nas relações de amizade também, né? A relação entre pais e filhos, a gente não consegue perceber isso dessa maneira, porque sempre, né, respeitando a lei da hierarquia, sempre os nossos pais, eles nos oferecem algo a mais que a gente não vai conseguir pagar no mesmo nível, né? Porque eles nos deram a vida, a nossa vida, né? Foram desencadeadores, né? A nossa vida chegou através deles, não é isso? E então a gente não tem essa relação de poder colocar essa lei em prática. Bert Hellinger mesmo observa isso, né? Mas a importância da gente poder, né, enaltecer, celebrar, da gente poder valorizar a nossa família, quando a gente faz algo como, enquanto adultos, a gente faz algo de produtivo, que repercuta de uma maneira benéfica, né, saudável para o mundo. Então, eu trabalho com aquilo que eu recebi generosamente, né, da minha família, dos meus pais. Em algum momento da minha vida, quando eu me vejo como adulta, eu começo a filtrar tudo aquilo que recebi, né, com toda a gratidão de ter recebido, e começo a desenvolver as coisas à minha maneira, né? Essas questões da gente poder fluir na vida, né, se sentir fluindo na vida, vai ou não, né, ou estagnada na vida, vai depender muito do que a gente gravou, digamos assim, dentro de nós, do que a gente estabeleceu como padrão. E de como que a gente vem reconhecendo e aplicando, colocando em prática, né, essas leis do amor. Então, nesse sentido, as constelações familiares, elas são uma possibilidade, né, é uma terapêutica que pode te ajudar a perceber os nós, para poder desatar os nós, A boa notícia é essa, né? É que todo nó pode ser desatado, e a partir de uma transformação individual, porque a constelação, eu torno a repetir, ela trabalha com algo
de que não é o concreto, não é a mente, não é o racional, não é isso tem lógica ou não tem lógica, mas é aquilo que eu sinto diante de algumas situações, que eu percebo que eu sinto, né? É o todo e o nada que há em mim, né? Quando eu me sinto repleta e vazia em alguns momentos. Então, a constelação ela ajuda muito, enquanto procedimento sistêmico, estudo sistêmico, a gente se compreender melhor. Às vezes pode parecer meio complicado, mas assim há uma simplicidade muito grande dentro desse complicado. Mas é uma simplicidade que não é do raciocínio lógico desse mundo nosso material tão complexo, onde para eu justificar as minhas atitudes eu preciso eleger culpados, né? Eu preciso me perceber às vezes como vítima, me colocar como vítima ou como salvadora, tá certo? Ou eu preciso me ver ali em situações mascaradas, absolutamente mascaradas, que não é exatamente quem eu sou. Mas, às vezes, as pessoas vão acreditando que para viver precisa se mascarar. E quando as pessoas vão se mascarando, né, vão falando aquilo que não gostariam de falar, vão dizendo que sentem o que na verdade não é o que está sentindo, às vezes nem para perceber, nem sabe o que sente, o que pensa, porque vai fazendo ligado num piloto automático. Então essas situações, elas fazem, né, elas podem fazer com que as pessoas entram em estagnação. Elas não sabem mais para onde vai, não sabem mais que vida é essa, né? Não se sente dono e proprietário da sua própria vida. Como é que pode isso, né, minha gente? Então sente dificuldade de escolher profissão, sente dificuldade grande de poder perceber que afinidades que tem na questão de estudo, de habilidades, de esporte, né? Então, se sente completamente assim à deriva da sua própria vida. Então, nesse sentido, a constelação familiar não é uma única, né, terapêutica, mas com base nessas leis do amor, colocando isso em prática, e toda a constelação familiar ela vai fazer a leitura do que está acontecendo a partir das leis do amor, né? Então tudo isso vai ajudando a gente a se revelar, a se rever e se revelar dentro daquilo que a pessoa tem de mais genuíno, sem máscara, sabe? Sem máscara. Então, com isso, ela destrava aquelas travas e aqueles obstáculos que fazem com que ela se sinta perdida, digamos assim, né? Ela vai descobrindo estratégias de poder melhorar sobre isso. Bacana, não é, gente? Então, porque sempre tem alternativa para tudo. Mas essas alternativas, elas têm muito a ver com quanto cada um se propõe a se rever, né? Às vezes a pessoa acha que a mudança, a solução para os seus problemas, para as suas dificuldades, está fora de si, né? Está em algum profissional, em alguma prática terapêutica, alguma linha de cuidado, algum lugar, num comprimidinho que a pessoa vai lá e toma. E não é, né? É verdade. Porque para mexer na raiz das coisas é dentro de nós, é dentro de nós. E quando a pessoa está com proposição de se rever, tudo vai acontecendo no seu tempo, né? Então é muito bacana a gente perceber isso.
E eu gostaria que, para encerrar com vocês essas coisas que eu vou deixando para você pensar, né, e que eu penso junto também aqui com você, eu gostaria de encerrar essas questões que a gente colocou aqui com uma vivência. Então eu convido você para uma vivência, tá certo? Essa vivência eu vou precisar, né, para você executar a vivência comigo, né? A gente vai precisar de 2 objetos, que você tem aí perto de você 2 objetos. Podem ser 2 tampinhas de caneta, podem ser, sei lá, 2 bibelôs, pode ser 2 pedaços de papel, tá certo? Você pegue 2 objetos, né? Se for no momento do vídeo, da inauguração do vídeo, que não dê para parar, então se revê depois, nesse finalzinho, se te interessar, para poder fazer essa vivência, né? Que eu acho que ela é bem bacana, é um exercício sistêmico, e nessa vivência nós vamos poder entrar aí num campo de destravamento, tá certo? É um primeiro exercício, digamos assim, que a gente pode fazer, tá? Então, você tem os 2 objetos, um dos objetos você intitula como sendo eu, tá? Um objeto chama eu, é você. E o outro objeto que você escolheu, intitula esse objeto como ele sendo a trava. Tá bem? Então tem aí eu e a trava, ok? E faz um exercício assim de introspecção nesse momento, né? Presta atenção na tua respiração, fecha os olhos, né? Presta atenção na tua respiração, vê se você consegue limpar a tua mente de qualquer pensamento. Veja, exercite essa possibilidade de você não ficar com a mente direcionada para assunto nenhum, para compromisso nenhum. Dentro de você, tuas emoções também, procura serenar, aquietar, sem julgamento, sem nenhuma perspectiva do que vai acontecer. Simplesmente perceba que há, nesse momento, você e uma trava, ok? Prestando atenção nessa sua respiração, procura fazer uma respiração profunda e lenta, né? Exercite fazer 3 respirações profundas, entrando ar desde lá baixo do tórax, né? Desde o abdômen até o alto do tórax, e depois você vai esvaziando de cima para baixo 3 vezes, né? Cada vez que você expirar, cada vez que você soltar o ar, sinta o seu corpo solto também, relaxado. Ok. E aí você olha para os teus 2 objetos, tá certo? Olha para você, olha para o eu, olha para a trava, posiciona num lugar, num campo aí pertinho de você, pode ser em cima da mesa, pode ser no chão. Posiciona os 2 objetos no mesmo nível em que você esteja. Posiciona o eu e posiciona a trava. Percebe onde é a frente, define você onde é a frente de cada um desses objetos e posiciona. Tá certo? Posicione em algum lugar desse campo, que é esse espaço
que você definiu que você vai trabalhar. Ok? Percebe como é que você se sente quando você olha para o eu e para a trava. Só observa. Percebe a posição que eles estão e não mexe mais, né? Como não é um jogo de tabuleiro, nada disso, não há motivo para mexer. Agora é hora de observar. Você já posicionou, agora apenas observa. Você definiu antes qual é a frente dos objetos, né? Então percebe se eles estão frente a frente, percebe se eles se olham, se eles estão de costas, se eles estão de lado, perceba a distância que você colocou entre eles. Apenas observe, confia em você, na sua perspectiva de observação. E percebe o que você sente quando você observa essa cena. O que você sente? O que o teu eu sente em relação àquele eu que está lá? Está se sentindo bem? Está se sentindo incomodado? Incomodada? Está no mesmo patamar da trava? Está mais alto? Está mais baixo? Como é que você se sente a partir do lugar que você se encontra? E como é que você percebe a trava? Somente observa. E nas tuas observações, nessa tua sensação que não há nada a ser explicado, não acione a tua mente nesse instante, não acione nenhum mecanismo lógico, mas apenas sentindo o que você está sentindo, perceba se você gostaria de fazer alguma mudança nessa posição ou nessas posições e faça a mudança. Uma mudança em que você se sinta melhor olhando para essa cena que está aí na sua frente. Ok. Encontre-se numa situação aí, num momento que você consiga ir percebendo possibilidades de olhar para essa trava, de olhar de onde você está, olhar para ela, observando, sem julgar, apenas olhando. Não importa se você compreende o que ela é, não importa nada disso. Apenas sinta dentro de você o desejo e a intenção de perceber o que está acontecendo. E aí, na sua intenção, olhe para essa trava ali, que está na sua frente, e diga para ela assim: eu vejo você. Diga para ela, não precisa pronunciar as palavras, você pode até pronunciar, mas sinta que essas palavras não estão saindo da sua boca, elas estão saindo de dentro de você. É alguma coisa que você quer de fato, você está buscando observar e ver. Então, quando você chegar nesse ponto, chegando nesse ponto de poder ver o que é e como é, sem explicação nenhuma, diga isso para ela, de dentro de você: eu vejo você. Eu reconheço que você faz parte de mim.
Eu sinto que a sua existência me fortalece. Mas antes eu achava que me enfraquecia. De alguma maneira, você me protege. Você me protege porque faz com que eu não precise olhar para aquilo que dói em mim. Eu entendo suas intenções. Agora, aqui, eu quero te agradecer o ensinamento que você me oferece e quero poder te dizer: eu sigo sozinha ou sozinho. Eu posso cair e levantar. E eu sei que quando precisar de você, poderei te reencontrar. Eu não te vejo como inimigo. Agora eu consigo te perceber como sinalizador de mim mesmo. Muito obrigado. Por ter me acompanhado. Mas agora eu preciso seguir por mim mesmo. Sinta esse desejo e essa intenção dentro de você. Seja grato a essa trava, pelo autoconhecimento que ela te proporciona. Se despeça dela em agradecimento e posicione ela onde você quiser, se achar conveniente agora mudar de lugar. Você pode reposicionar os dois objetos, os dois elementos, na verdade, o eu e a trava, nessa finalização da vivência. Reposicione de uma maneira que você se sinta mais leve. Só você sabe qual é esse lugar. Só você sente isso. Tá certo? Faça uma reverência por esse momento, por essa oportunidade de conexão com você. Reverencie o universo por essa oportunidade de vivenciar uma situação de refluxo, de um novo fluxo. Uma situação que você está escolhendo
dirigir. Faça essa reverência e volta aqui para mim por uns pequenos instantes para eu poder te dizer agradecida por essa oportunidade de fazer essa vivência junto com vocês, trazendo alguns elementos do atendimento sistêmico e da própria constelação familiar. Alguns elementos, né, que sirvam para você como estratégia de eliminar travas, né, eliminar não no sentido de tê-las como inimiga, não nesse sentido, mas poder se libertar nesse sentido, se libertar das suas travas e poder seguir a vida, né, até encontrar uma nova, se encontrar e já saber, poder saber lidar com ela de uma maneira mais homogênea, mais tranquila, mais equilibrada. Tá certo? Tenha uma semana maravilhosa e que a gente possa continuar se encontrando aqui cada semana. Eu vou trazendo para você uma oportunidade diferente para nós evoluirmos um pouquinho mais dentro da nossa humanidade. Tá bom, minha gente? Grande beijo. Brigadão.